Será que a transformação digital não vai aumentar o abismo que separa os que podem pagar por um serviço privado e aqueles que dependem do serviço público? Como fazer a inovação chegar a todo cidadão? Então, para falar sobre experiências práticas no sistema público de saúde, nós vamos ouvir o Joel Formiga. Ele é engenheiro mecânico pelo IME, com MBA executivo pela FIA e mestrado em Ciências Políticas na USP, chefiou o escritório de projetos da Secretaria Municipal da Saúde da capital paulista, coordenando programas estratégicos como Corujão da Saúde, Remédio Rápido, Agenda Fácil em Saúde, é um aplicativo pela Google Store, e atualmente é coordenador de inovação digital da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, onde lidera projetos de telemedicina, aplicativos de agendamento, história clínica digital e Big Data. Por favor, Joel. É isso. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Jeff, pela sua apresentação. Coloca aí o hall de possibilidades. IME é o IME. O IME é o Instituto Militar de Engenharia, é o ITA do Exército, lá no Rio de Janeiro. Foi onde eu me formei em engenharia, depois virei cientista político. E a novidade dessa história que eu vou contar aqui começa pela função que eu estou hoje, que é uma nova coordenadoria. Já está inovação na existência dessa coordenadoria, que se reporta ao secretário de Estado da Saúde, que é a coordenadoria de inovação digital. Não é um escritório de pensar novas ideias, essas ideias estão muito bem pensadas no mercado, como a gente viu aqui, várias das possibilidades, das frentes possíveis de inovação em saúde, mas sim um escritório de implementar essas novidades, um escritório que está focado na gente ter 4 frentes, projetos muito específicos, e agora alguns deles já realizados em produção, né? Então, é desse que eu vou falar para vocês. Então, digamos, inovação aplicada, né? Inovação aplicada na prática. Vou falar de telemedicina, de Big Data, de agendamento por aplicativo, de história clínica digital, e vou mostrar como que o lugar onde mais se necessita de tecnologia é o serviço público, porque, de fato, é onde tem os maiores gaps, né? Os maiores vazios assistenciais, as maiores lacunas de atender as demandas não atendidas, né? E tecnologia em saúde é o principal instrumento de eficiência, né? Você perguntar hoje, onde eu ponho, secretário, temos aqui mais 100 milhões para gastar na saúde, põe em novo hospital, põe num mais médico, compra mais medicamento ou compra tomógrafos e ressonâncias, põe em inovação digital, que vai fazer os médicos que já existem, os ressonâncias que já existem, os hospitais, os leitos que já existem, produzirem muito mais. Quanto mais, Formiga? Olha, o que existe de recurso na saúde poderia produzir o dobro. O dobro é meio teórico, porque tudo tinha que funcionar bonitinho. Então, tá bom, então melhora um pouquinho e produz 20% a mais. Produz 20% a mais e vê o que acontece com a demanda não atendida, e vou falar nisso num projeto específico de teledermatologia. Começando, portanto, por telemedicina, são 3 os projetos de telemedicina que a gente está trabalhando, 3 frentes de telemedicina. A primeira é uma teleconsultoria. Teleconsultoria é uma consultoria entre médicos, né? Um médico em que encaminha para um especialista. Então, tipicamente, no serviço público, você tem a atenção básica ou saúde da família nos municípios, e ela solicita o serviço de especialidade, que às vezes o município grande tem, especialista, cardiologista, pneumo, reumato, mas, em geral, é papel do Estado atender esse maior nível de complexidade. E o que acontece é que esses encaminhamentos passam por um processo de regulação. O Jeff comentava a importância da regulação, o inglês chama isso de gatekeeper, né? Não existe eficiência num sistema de saúde público ou privado. Os planos de saúde estão tentando implementar esse conceito de saúde da família, que funciona justamente como um gatekeeper para otimizar os recursos. O paciente médio, aliás, o paciente instruído, não consegue acordar, preciso de um pneumo. Não sabe. Porque ele não sabe se o problema dele, ele até pode achar que é pulmão, que pode não ser, pode ser coluna, mas, ainda assim, ele não sabe se aquele problema de pulmão precisa de um pneumo ou se um clínico geral deveria resolver. E resolve 80%, 90% das demandas, seja de que especialidade for, se resolve na atenção básica. Você tem que ter aí um afunilamento inteligente que se dá através da regulação. O que quer dizer regulação? Quer dizer que um médico da unidade básica de saúde quer encaminhar um paciente para um reumatologista, e a regulação olha para aquele protocolo, para aquele caso clínico e fala, amigo, não é para especialista, esse caso você tem que resolver. Se vira aí. Bom, nessa hora do se vira aí, que entra esse serviço de teleconsultoria. É um se vira aí, mas toma aqui um consultor que vai te orientar nesse caso. Eventualmente, até você vai convencer esse consultor de que esse paciente precisa de um atendimento presencial. Ou então, esse consultor vai te orientar na conduta médica
para resolver, para dar resolutividade. Então, uma regulação torna-se, que era meramente um filtro, meramente um bloqueio, uma barreira, torna-se resolutiva através da teleconsultoria. Não, então, esse é um médico. O Conselho Federal de Medicina não tem problema com isso. Ele começa a ter problema na terceira. Vamos falar da segunda, que é a teledermatologia. Existem vários tipos de telemedicina, até a nomenclatura não é muito consolidada. Uma delas é o telediagnóstico. Por exemplo, os laudos de ressonância, de ultrassom, os laudos de tomografia feitos remotamente são telediagnósticos, né? Esse serviço de teledermatologia ele é um misto entre o telediagnóstico e uma teleconsultoria. Porque como é que ele é feito? De novo, um médico de atenção básica recebe um paciente com problema dermatológico, deveria resolver 80% dos casos ele próprio, mas ele vai encaminhar 20% ou mais, se não tiver experiência, para um dermatologista. Hoje, o tempo médio de espera no estado de São Paulo é de 8 meses. E não é diferente em nenhum outro estado. Então, se o teu médico da UBS lá não resolve o teu problema, você vai esperar 8 meses para ver um dermatologista. Ou o dermatologista vai pegar um celular, que tem um aplicativo. Esse aplicativo tem um tutorial de como fotografar essa imagem, a área, a lesão e o perfil da lesão para ver protuberância, certo? E um diagnóstico, se coça, se arde, se mais alguém na família tem, se está crescendo. Tá, okay? Com esses dados, vai para uma central de teledermatologia, onde um especialista consegue avaliar muito mais imagens por hora do que ele avaliaria pacientes por hora. Tá? Então, telemedicina no serviço público, ela é para dar duas coisas. Eficiência, produtividade, produzir mais com os mesmos recursos, para a gente poder atender a tal da demanda não atendida, cobrir essa demanda. Segundo, a questão da distância geográfica. Então, esses vazios assistenciais geográficos. O que é um vazio assistencial geográfico para nós, aqui no nosso entendimento da Secretaria de Estado da Saúde? Não é aquela região remota, lá no Rio Amazonas, que 2 dias de barco rio acima, que não tem luz elétrica, portanto, eu tenho que botar a telemedicina. Não, não é só essa, não. É qualquer lugar, mesmo um município bem desenvolvido, com uma estrada de 4 pistas bem asfaltada, chegando lá, qualquer lugar onde não haja massa crítica para uma determinada especialidade. Então, você não tem um número suficiente de pacientes, de população, para manter um reumatologista, que é um exemplo, para manter um hematologista, que é um exemplo bem que precisa de massa crítica boa, para justificar a existência de um hematologista. Eu vou ter aquele hematologista numa cidade grande que pode ficar a 150, 200 quilômetros. Ora, o paciente tem que viajar, botar numa van e fica um tempão para ir ver, voltar, faz exame e volta, porque não vai uma vez, vai 1, 2, 3, 4, vai 2, 3, 4 vezes até atender o problema dele. Então, esses casos, e hematologia é um exemplo, porque não é um exame muito pessoal, é um exame muito de laboratório, pode ser resolvido por telemedicina, né? Isso é vazio assistencial no nosso entendimento, onde não há massa crítica para certas especialidades. Tá, okay? Então, é essas duas coisas, vazio assistencial e custo, efetividade, produtividade mesmo. E nesse processo de teledermatologia, a gente consegue processar um número enorme de imagens. Então, em 2 semanas, você tem o encaminhamento desse paciente. Ele é uma teleconsultoria também, fora ser um telediagnóstico, porque o teledermatologista, que fica lá na central, ele manda de volta para o médico da saúde da família uma orientação, uma recomendação de procedimento ou atuação para aquele paciente. E mexe em 2 coisas da tal da regulação. Se ele achar que é presencial, ele já manda o paciente, fura a fila, já vai direto para um dermatologista presencial. E, mais importante, se ele achar que é biópsia, que é uma suspeita de câncer, vai direto para a biópsia. E você, em 3 semanas, faz a biópsia de um paciente que demoraria 8 meses para ver um dermatologista. Para quem já teve, ou conhece quem teve melanoma, sabe a importância disso, como isso aumenta as chances de sobrevivência do paciente. Teledermatologia está lançado, funcionou, está desde abril, funcionando na região de Catanduva, 19 municípios ao redor de Catanduva. Está um sucesso lá, uma fila de 2.000 pessoas. Nessa perspectiva de esperar 8 meses, ela vai acabar mês que vem, provavelmente. Tá, okay? E não forma nova, porque daí para frente você tem esse serviço continuado. Estamos agora licitando o serviço de teledermatologista para poder lançar no estado inteiro. Até o final do ano, a gente deve ter as filas de dermatologia equacionadas a um custo baixo, mais baixo que manter os dermatologistas presenciais, que continuam existindo para quando precisa. Pois bem, o terceiro é polêmico,
porque é a teleconsulta, é o paciente de um lado e o médico do outro, não tem médico nas duas pontas, e o Conselho Federal de Medicina entende que isso não é correto no Brasil. Claro, em qualquer outro lugar do mundo, é exatamente assim que funciona a teleconsulta. Aliás, nós que usamos médico privado, usamos o WhatsApp o tempo todo com o nosso médico, né? Eu usava telefone antigamente. E isso é telemedicina. Isso o Conselho Federal de Medicina diz que pode caçar o CRM daquele médico que está atuando dessa forma. Certo? Então, mas a gente entende, de novo, que onde não há a massa crítica de especialista, não faz sentido transportar o paciente 150 quilômetros para todas as consultas. Então, a gente quer lançar esse programa. As UBSs, nessas regiões mais remotas, vai ter um consultório digital, que é equipado, primeiro, com uma boa conexão, segundo, com boas câmeras, com zoom de controle remoto. Depois, tem equipamentos que você pluga no paciente, que vai de estetoscópio, espirômetro, dermatoscópio, fundo de olho, todos esses digitais que se conectam, hoje em dia, num celular, não precisa grande coisa, mas se conectam de modo a fazer essa consulta remotamente. Isso aí que a gente quer lançar uma teleame, está em negociação, nós estamos levantando essas demandas, e a nossa argumentação com o CFM é: esse cara não vai ver um reumatologista nunca. É isso que vocês querem? Não estamos falando de substituir o médico presencial pelo médico tele. Já falou isso, nós estamos falando de dar atendimento a quem hoje não o tem. Tá? Então, essa vai ser uma batalha interessante, uma discussão válida, interessante, vamos ver onde é que ela chega. Pois bem, outro projeto, esse é um telemedicina, outro eu quero falar para vocês, é o Big Data. Big Data é um projeto analítico que a gente está fazendo nesse momento, começando pelo para quê. Big Data, para quê? Analítico, para quê? Pois bem, para resolver 4 áreas de problema. A regulação, que é a distribuição de vagas de especialidade, são 18 milhões de vagas de consulta e exames de especialidade ao redor do Estado, geograficamente. Como é que eu distribuo de forma mais inteligente? Usando analítico. Suprimentos, como é que eu avalio a eficiência de compra e de consumo de insumos hospitalares? São 1,7 bilhões de reais comprados por ano. Então, comparando diferentes hospitais, quem tem as melhores práticas, quem tem as piores práticas, de forma analítica. Nós vamos olhar para os indicadores hospitalares, de forma consolidada, um pouquinho mais inteligente do que ele é hoje. É muito incompleta, esse painel é muito incompleto hoje. Nós vamos fazer um uso de analítico para melhorar a eficiência de distribuição de medicamentos de alto custo, são 3,5 bilhões de reais comprados e gastos. A cadeia de suprimento tem mais ou menos, em média, hoje, 4 meses de estoque, tá? Na cadeia. 4 meses de estoque. Se reduzir 4 meses de estoque para 2 meses de estoque, significa que 2 meses, que é o quê? Se é 3,5 bilhões por ano, 2 meses dá uns 700 milhões de reais. Você vai livrar 700 milhões de reais que estão hoje entulhados na cadeia de suprimentos. Entendeu? Reduzindo de 4 meses para 2. E ó, que 2 não é mágica nenhuma. Usando analítico, usando inteligência para isso aí. Tá? E, por fim, o mapa da saúde, que visa comparar a oferta de saúde com as demandas. Onde precisaria ter mais maternidade ou menos, mais especialista disso ou menos, como é que estão as UTIs distribuídas, etc. Pois bem, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai contratar, esse é o problema, esse é o para quê? Nós precisamos, então, consultores que são de logística, de indicador hospitalar, de assistência, de supply chain. E aí, esse pessoal vai trabalhar com cientistas de dados, começa, então, o conceito de Big Data, que vem trabalhar sobre um Data Lake. Nesse Data Lake, a gente tem os arquitetos que montam esse Data Lake, e nós temos os engenheiros, que são os ingestores de dados. Então, estou usando um monte de termo novo aqui, que eu mesmo estou aprendendo. Tá? Então, o ingestor de dados é o cara que pega o dado e coloca dentro do Data Lake, que aí o cientista de dados consegue, que é um cara com pé no pier, no pé no barco, ele sabe falar de negócio, sabe falar de estatística, ele consegue, então, ajudar os consultores a melhorar os processos dessas áreas que a gente quer fazer. Tá? 2 coisas diferentes, eu diria, que a gente está fazendo, uma acho que já não é tão diferente. Estamos começando com o para quê, gente. Começar com o para quê. Muito importante, porque montar um data lake para depois ver para que serve, não. Começamos com o para quê. Segundo, nós estamos pulando, fazendo um leapfrog tecnológico. Pulando uma etapa de analíticos tradicionais, que seriam os BIs convencionais, um data warehouse, quem já ouviu falar em ETL, Cubo,
Era como se fazia analítico antes de existir Big Data, a gente está pulando essa etapa e direto implementando um Big Data através de uma consultoria. Em vermelho, a gente vai contratar uma consultoria de um ano e meio, com aquelas funções, consultores, cientistas de dados, engenheiros, gestores de dados e os arquitetos, e vamos colar neles uma equipe da própria secretaria, que boa parte é Prodesp, né, que vai, então, fazer essa transferência de conhecimento on the job. Isso já está contratado. Não, está em processo de contratação via o BID, a infraestrutura Prodesp em processo de contratação via BID, já tem uma shortlist das empresas, que é um processo lá que o BID faz, e vai ter também uma área física específica. Então tem uma área bacanona com aquelas mesas que sobem e descem, ambientes orgânicos, sala de descompressão, video wall. Não é uma sala de situação, é uma sala onde você desenvolve as soluções, que depois vão funcionar onde? Vão funcionar no computador do cara de logística farmacêutica, no computador do cara de performance hospitalar, vão funcionar nas áreas fins, mas esse desenvolvimento é feito em grupo nesse espaço de inovação analítica. Tá? Vamos falar um pouquinho, então, duas coisas. Terceira, vamos falar de agendamento. Agendamento é parte do que a gente considera a digitalização do acesso à saúde. Alguém já deve ter ouvido falar aí, olha, a saúde pública não é ruim, ela só é inacessível. Se você chegar nela, você vai ser decentemente atendido. E, olha, se você entrar num HC, gente, você pode até achar que a hotelaria do HC não é tão boa quanto a hotelaria do Einstein, ou do Sírio, ou do Oswaldo Cruz, mas os serviços médicos que você vai ter lá dentro são definitivamente de ponta, mesmo os sistemas que estão por trás. Estou falando do HC, mas que é um ícone, mas existem vários ícones e o atendimento, em média, é razoável. O acesso é o mais difícil. Parte de resolver esse acesso, a gente está fazendo através de um aplicativo. Porque hoje você vê, o agendamento é primordialmente presencial, não tem serviço telefônico. Na maioria dos municípios, no estado, não tem. Então, você tem que ir na unidade. É comum a pessoa falar assim, olha, eu vou faltar amanhã, porque eu vou lá na minha unidade. Você tem consulta? Não, amanhã eu vou marcar a consulta. Vai cedo para a fila, amanhã é dia de marcar a consulta. Fica o dia para marcar a consulta. Então, é isso que a gente quer melhorar. Porque também tem o absenteísmo, porque se é difícil marcar, você acha que é fácil cancelar? Não é remarcar? Então, mesma coisa que marcar é remarcar. Então, vou pegar 30% de absenteísmo. A gente não estava falando aqui que falta consulta, falta tudo, hein, gente? Na saúde pública falta tudo, não estou dizendo que não falta, falta. Agora, se falta, eu tenho, de um lado, gente que não consegue marcar uma consulta, e do outro, 30% dos pacientes que marcam não aparecem, pô, tem um jeito de melhorar isso aí, não tem? Sem gastar um centavo a mais, sem contratar um médico a mais, embora tenha que contratar médico, não estou entrando nessa discussão. Bom, então o que a gente está fazendo? Um aplicativo de agendamento, que é um aplicativo, chama-se Hora Marcada, e ele permite que as pessoas enxerguem seus agendamentos, feitos em qualquer fonte, isso é muito importante. Hoje você não sabe, não lembra, você não sabe, você tem que ir lá. Tem as notificações 5, 3, um dia antes. Você pode cancelar, pode remarcar e pode pedir novas consultas, dentro das regras do SUS. Você não pode pedir um cardiologista do nada, mas se você está numa fila referenciado para um cardiologista, você pode pedir um cardiologista. Tá ok? Esse aplicativo chama-se Hora Marcada, e ele começa a funcionar, eu não posso contar, começa a funcionar semana que vem em Ribeirão, não vou contar a cidade, eu não vou contar. Que vai ter um anúncio, vai ser o primeiro município do estado. Eu estava no município, na capital de São Paulo, quando a gente desenvolveu o Agenda Fácil. O Agenda Fácil é um aplicativo de agendamento que funciona hoje, mais de 500 mil pessoas usam, mais de 5 mil transações de agendamento são feitas por dia no Agenda Fácil. 15 mil pessoas se conectam todo dia no aplicativo. Gente que teria que estar indo à unidade e consegue fazer pelo aplicativo hoje. Só para ter uma ideia, são 500, 600 cancelamentos por dia. Se eu conseguir reaproveitar essas vagas, e consigo porque tem gente no aplicativo correndo para buscar vaga, isso significa aproximadamente 15 milhões de reais por ano, a preço de tabela SUS, de contratar aquelas consultas, entendeu? Que agora estão disponíveis. Não sei se o médico está gostando, porque antes tinha 10 pessoas na agenda dele, ele atendia 7. Agora tem 10, ele atende 8. Daqui a pouco, das 10, ele vai ter que atender 9, entendeu? Menos gente está faltando. Mas isso é o que eu falei de eficiência, né? Então, o Hora Marcada vem com essa mesma cultura. Ele é um aplicativo, ele é desenvolvido pelo Estado, ele entra e agenda as vagas do município.
Não é vaga só do Estado. Então, ele é um convênio, de fato, para que o paciente tenha um único aplicativo de agendamento de evento SUS. Embora que agora a gente está fazendo um outro aplicativo, esse vai ser um piloto, para agendamento de remédios de alto custo. Não sei se alguém retira ou conhece quem retira nas farmácias de alto custo do Estado, e o processo é de demanda espontânea. Você tem que estar cadastrado no programa, mas você vai lá o dia e a hora que você quiser, ao longo do mês, buscar o seu remédio. Então, você olha, de manhã todo mundo corre, certo? Faz fila quando abre às 7 da manhã. Aí o cara, se o cara não pegou um lugar na fila, no mês que vem ele vai às 6. No mês que vem ele vai às 5. E tem cara chegando às 4 na fila. Só que o último da fila vai ser atendido às 3 da tarde. Por que você não fala para ele, amigão, por que você não vem às 3 da tarde? Eu agendo o senhor para as 3 da tarde, o senhor vem às 3 da tarde. Tá bom? Então, é isso que a gente está fazendo, um aplicativo para agendar, distribuir essa demanda ao longo do mês, ao longo do dia, informar o paciente para não ir se ele não tiver o remédio. Ó, faltou o remédio. Não deveria faltar, mas às vezes falta. Faltou? Está aqui, não venha, porque não tem o seu remédio. Quando tiver, eu aviso. Esse vai ter um projeto piloto na farmácia Maria Zélia, que começa no final de junho. Tá ok? Bom, deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre o último projeto que visa resolver o maior problema, na minha humilde opinião, de ineficiência, que é a descontinuidade assistencial. Gente, um paciente que entra hoje numa UPA, que entra num consulta com médico de família, que vai ser internado, nada da história dele existe. Em média, um senhor de idade passa 10, 12 vezes no serviço público ao longo de um ano. Cada vez dessas é como se ele nunca tivesse dado as caras. Certo? E isso tem uma enorme ineficiência. Você repete exame, cerca de 30% dos exames pedidos já tinham um resultado válido para aquele exame em algum lugar no sistema. E vou te falar, em formato digital. Só que perdido lá não sei aonde. Mesma coisa para a imagem. Fora que quem pede um novo exame não resolve a consulta na hora. Fala, não, o senhor volta. Aí volta, entra na fila. Quem fica na fila demora, quem demora piora. Tem o risco do paciente, tem o desconforto, o risco, aumenta o volume de internação. Então, descontinuidade assistencial, como é que resolve? Criando uma história clínica, apresentando ao próximo médico, pode ser uma emergência, pode ser uma internação, pode ser um médico de saúde da família, que mandou o paciente para um especialista, o paciente foi no especialista, voltou, fez 3 exames, foi mais uma vez, foi internado, voltou, apareceu numa UPA, daqui a pouco ele volta para o médico de saúde da família, e o médico de saúde da família não sabe absolutamente nada. A menos que o paciente leve uma pastinha embaixo do braço, se lembre do que contar. O paciente é péssima fonte de informação, nós mesmos somos. Né? O senhor tem tomado o remédio direito? Tenho, doutor. Né? Então, no sistema, aquela informação está espalhada pelo lugar, é rastro digital. Então, recolher esse rastro digital e apresentar de forma inteligente, mas de forma inteligente, o dado tem que ser personalizado para aquele atendimento, especializado. Tem que ser dado estruturado, não pode ser um monte de PDF. Rapidamente, um paciente crônico acumula 100 páginas de PDF em exames de laboratório. Não dá para o médico ficar paginando para entender. Tem que ser um númerozinho estruturado, gráfico, histórico, curva, esse tipo de coisa. Normalizado, quer dizer, eu tenho que resumir as nomenclaturas para que eu possa fazer sentido. Que 2 medicamentos que são a mesma coisa, que escritos de jeito diferente, apareçam como o mesmo medicamento. Por fim, a gente tem que ter um sumário, tem que ter história, linha do tempo dos eventos, mas tem que ter um sumário, uns highlights, uns alertas, de modo que, com poucos cliques, o médico consiga, que tem 15 minutos para atender um paciente, consiga usar. Então, essa ponta do iceberg, o visualizador da história clínica, é a nossa obsessão para resolver a descontinuidade assistencial, e a gente precisa ter 90% de hit. Em 90% dos casos, o médico tem que ser capaz de encontrar os exames, o resultado, hein? Exame, seja laudo de imagem, seja exame de laboratório, encontrar os medicamentos que ele retirou, se não é a prescrição, porque a prescrição foi feita em papel, na maioria das vezes, mas a dispensação é registrada. Então, vai pela dispensação, pega os medicamentos, se ele internou, precisa ter o sumário de alta, não precisa ter tudo que aconteceu com ele dentro do hospital, a taxa subiu, a taxa caiu, fez curativo, mudou a alimentação, mas sim um sumário de alta, que a hora que ele estiver disponível aqui, vai melhorar a qualidade do sumário de alta, porque vai começar uma cobrança para que sejam melhor escritos. E, por fim, os eventos. Ele passou numa UPA, ele passou numa consulta, e esses eventos, na medida que tenha dado, com diagnósticos, tá ok? Então, essa nossa obsessão, se eu pegar aqui, fizemos um exemplo em MBoi Mirim, e mais 2 slides eu termino.
em Embu-Mirim, encontramos esse paciente aqui. A gente chama ele de Charles Darwin, mas ele é real, só não chama Charles Darwin. Nós temos informação digital nesse tal de rastro digital que diz que ele teve uma dificuldade de respiração e apareceu numa UBS no mês de abril de 17. Depois ele passou numa UPA com dificuldade de respirar em agosto de 17. Mesma coisa, uma agudização. Aqui, uma agudização lá na UPA Campo Limpo. E daí ele foi numa consulta ambulatorial no Hospital Embu-Mirim. Como o Hospital Embu-Mirim tem um sistema bom de prontuário eletrônico, e essa consulta tem mais dados. As outras duas têm sistemas ruins, ainda assim eu sei que ele viu, e isso compõe um histórico, que vai dar para esse paciente, que vai dar para o próximo médico a noção de quão grave e como está evoluindo ou involuindo o DPOC, a deficiência pulmonar desse paciente. Tá, ok? Tenho curva de exame, isso não é fictício, isso é dado real que a gente foi lá e chupou dos sistemas existentes na região. E todos os médicos para quem a gente mostra isso falam, nossa, mas isso faz muita diferença, isso melhora muito, isso resolve a descontinuidade assistencial. E como é que a gente resolve isso? Com uma caixinha, que é meu último slide, que é super simples. Ela parece complicada, mas para quem está nisso não é. E a grande vantagem é a seguinte, quando você conversa com o mercado, isso é tecnologia, gente não desenvolve tecnologia, a gente aplica tecnologia. Inovação é aplicar a tecnologia, não necessariamente desenvolvê-la. Quando a gente conversa com o mercado entende essas caixinhas e fala assim, essa é a minha arquitetura. Então, a InterSystems fala, essa é a minha arquitetura, e dá um nomezinho para as caixinhas de software que ela tem ali. São 4 as etapas importantes. Um são os conectores, vão nos sistemas onde está o tal rastro digital, o prontuário eletrônico do hospital, o sistema de medicamentos, o sistema de laboratório, vão nesses sistemas, que são centenas, que tem dado clínico, e faz a extração desse dado, converte o modelo de informação para um protocolo chamado FHIR. Os conectores são o primeiro conjunto de ferramentas. Segundo, uma ferramenta para dar a unicidade do paciente. Tem um Zé da Silva que apareceu, aqui o doutor Charles Darwin, aqui, que apareceu numa UPA e ele apareceu no Embu-Mirim. Como é que eu sei que ele é o mesmo Charles Darwin? Claro, o CNS, né, o número ajuda, o CPF ajuda, a data de nascimento ajuda, mas não é tão simples. Então tem uma ferramenta chamada Master Patient Index, a Oracle tem, a InterSystem tem, a Indra tem uma que é open de mercado, tem outra, a IBM tem. Então o mercado sabe trabalhar com essas ferramentas, Master Patient Index, a unicidade. Daí eu tenho que gerenciar a terminologia, que é aquela coisa de converter o nome de remédio, de procedimento, de evento, gerencio a terminologia, e, por fim, apresento. Quarta coisa, apresento de forma inteligente, rápida, ágil, para o próximo médico, no próximo encontro dele. Com isso, reduzo a descontinuidade assistencial. Claro que o próprio paciente vai poder acessar esses dados, ele tem um papel muito importante nisso. Ele vai chamar isso de meu prontuário único. Único porque, de fato, todas as passagens dele, com 90% de hit, vão estar presentes lá. E também a riqueza estatística que você pode ter disso. Mas a obsessão desse projeto é o médico poder acessar essa história, tá ok? E a vantagem desse chat ser complicado é que ele é um chat de consenso entre os técnicos, tanto da saúde, do Ministério, dos municípios com quem a gente conversa e do mercado, que eventualmente vai prover essa solução, que é uma solução muito difícil de contratar, porque ela envolve ferramentas de software complexas e serviços especializados associados, que são, para licitação, são uma dor de cabeça. A gente está vendo qual a melhor forma de fechar isso. Tá? Então, falei para vocês de telemedicina, falei para vocês de Big Data, falei para vocês da outra frente, que é o aplicativo de agendamento, né, no processo de digitalização do acesso, e, por fim, o mais ousado e ambicioso, que é a história clínica digital ou prontuário único do paciente. 4 projetos como caminho de inovação digital na saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigado.